A empresa ela vai ter uma consultoria específica que vai fazer esse trabalho, vai adaptar ou vai criar uma metodologia própria ou utilizar uma das metodologias que já foram aprovadas internacionalmente, e ele vai fazer com que esse projeto ande até o seu certificado final. Essa empresa ela pode contratar um broker, né, que vai vender aqueles certificados, ou ela mesma pode providenciar esses certificados. Conforme o tipo de investimento, se você receber um investimento através, por exemplo, de um Banco Mundial, o Banco Mundial ele pode adquirir esses créditos de carbono para serem vendidos futuramente. Ninguém vai fazer um projeto de MDL se ele não tiver os técnicos que possam desenvolver esse tipo de projeto. Um projeto de mecanismo de desenvolvimento, ele necessita de advogados que vão fazer toda a estruturação jurídica daquele projeto. Não só a contratualística, mas a parte que utiliza as regras internacionais que fazem parte, que o Brasil é signatário, que vem do protocolo de Kyoto. Você vai ter técnicos específicos, que vão ser eficiência energética, você vai ter engenheiros específicos que vão fazer aquele projeto. Então você vai ter que primeiro fazer um estudo financeiro para ver se vale a pena ou não você fazer aquele projeto, quanto ele vai custar, quais são os benefícios, qual é o tempo que ele leva. Depois você vai ter que ter uma empresa específica que ela vai fazer com que a empresa possa passar por vários ciclos do projeto dele. Ele vai ter que registrar aquele projeto na ONU, né? Esses registros são feitos na junta executiva em Bonn. Ele vai ter que validar aquele projeto antes de ser registrado, de acordo com as regras nacionais e através de uma auditoria externa. Depois disso, então, ele registra. Depois que ele registra, ele vai colocar em prática aquele projeto para que haja essa minimização dos efeitos de gases de estufa. Eu posso adquirir um certificado já pronto, ou um futuro, o direito, a cessão de direitos futuros de um crédito de carbono, e armazenar aquilo para vender numa segunda etapa, quando todas as empresas, por exemplo, que precisarem ainda cumprir as suas metas obrigatórias, elas vão pagar mais por o meu crédito de carbono. Porque, logicamente, ela tem pouco prazo para cumprir a sua obrigação até o ano 2012, por exemplo, tá? Então, ela tem uma valorização. Então, você tem vários. Você tem um investidor individual, você tem uma empresa que ela compra futuramente para abater, ou ela compra como investimento para que, no momento, ela tenha mais um ágio em cima, né? E ela ganhe com isso. E assim sucessivamente. Você pode utilizar esses créditos de carbono para, por exemplo, um hotel que eu estava conversando com você. Ele compra aqueles créditos de carbono e depois a pessoa que se hospeda naquele hotel, $1 representaria, por exemplo, um X que foi abatido de gás de efeito estufa da atmosfera, e ele sabe que aquele hotel, ele está contribuindo para que haja um maior equilíbrio, vamos supor, climático. Então, ele pode utilizar aquilo lá como uma forma dele ganhar dinheiro, de promoção, de valorização, etc. Quer dizer, cada um tem... Não é mais simplesmente você, hoje em dia, abater e ter o crédito de carbono, simplesmente porque você tem uma meta. Né? Então, você tem uma análise de ciclo de produto, por exemplo. Então, você tem uma série de etapas em que você vai poder adequar o seu produto a algo ambientalmente mais compatível, em que polui menos e que dê mais qualidade de vida, tá certo? Que não traga prejuízos à saúde pública, uma série de coisas. Você vai, dentro daquela análise de ciclo de produto, você vai mensurando quanto menos você vai trazer danos, né? Porque danos é algo que vai
provavelmente ser transformado em um tipo de poluição. E essa poluição, ela não precisa ser só uma poluição ambiental. Ela pode ser uma poluição social. E ela é uma poluição econômica. Por quê? Até há pouco tempo, as indústrias, elas passavam o custo das suas externalidades ou da sua poluição para a sociedade. A partir de um determinado momento da história humana, em que começa a entrar a sustentabilidade, que na verdade a sustentabilidade ela se tornou mais conhecida através do problema do aquecimento global, tá certo? A pegada é essa, é você criar, observar os seus processos e criar adequações ou alterar a maneira de agir para que você emita uma menor quantidade daquele carbono dentro de um processo, seja ele, no caso da Campinas Decor, construtivo, seja ele industrial. A gente tem análise do ciclo do produto. Então, vamos supor, você é um indivíduo e você está fazendo um grande evento. Então, você, em vez de fazer com que as pessoas utilizem o seu transporte individual, você pode criar transportes especiais em determinados lugares, tá? Em que você tem um estacionamento que você pode subvencionar para que as pessoas guardem o seu automóvel e você vai utilizar o transporte coletivo para aquele lugar. Com isso você está evitando a emissão, né? A utilização de mais combustível fóssil e emissões também de gases de efeito estufa. Quer dizer, então você tem que criar medidas para que você modifique o status quo, ou seja, o comportamento. Enquanto fazia Campinas Decor sem me preocupar com sustentabilidade e responsabilidade social, é lógico que eu me preocupava com o descarte do lixo. Porém, eu não tomava o cuidado devido de separar ele em caçambas para incineração, em caçambas para material que pode ser reciclado na própria construção civil, o resto de argamassa, de tijolo e tudo mais, e não me preocupava em distribuir em caçambas que pudessem carregar embalagens, papel, papelão, plástico e tudo mais. Para determinadas entidades que pudessem reprocessar que poderiam aquilo ir. E ganhar exatamente. Com isso. Então, renda, né? Eu olho hoje e vejo que eu me preocupo com a neutralização do carbono dentro de uma Campinas Decor, ainda não me preocupo com isso, muito embora no evento eu faça distribuição de mudazinhas para serem plantadas e tudo mais. Porém, eu estou no básico me preocupando em mudar o meu processo. Para que, muito embora eu não neutralize o meu evento ainda, mas eu já estou mudando o meu status de, vamos chamar assim, poluidor de resíduo. Eu estou preocupada que aquele resíduo vá para a construção, estou preocupado que ele vá, quando é tóxico, para a incineração e estou preocupado quando ele pode ser reaproveitado em mandar para uma ONG que já tem uma parceria de reaproveitamento daquilo e que seja transformado em matéria-prima para inclusão social. Então, eu estou mudando a maneira com a qual eu vinha poluindo carbonicamente as minhas Ao mesmo tempo ações. que você está criando sustentabilidade em termos de projeto, você deve desenvolver projetos mais sustentáveis, mostrando, por exemplo, dentro da própria revista, quais são os índices de sustentabilidade, de projetos, de acabamentos, materiais, etc. A mesma coisa ocorre com o comércio, pode ocorrer com as indústrias, etc. Desde que você dissemine esse conhecimento.